Hello guys, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou te contar 5 maneiras de você conseguir fazer um intercâmbio depois dos 30. Se você não me conhece, eu me chamo Bruna Lewis, você pode ver mais vídeos sobre intercâmbio aqui no meu canal. E também eu falo sobre isso lá no meu Instagram, Bru_Lewis, se você ainda não me segue. Já no comecinho do vídeo eu vou pedir para você deixar seu like e se inscrever nesse canal, porque dessa forma você consegue me ajudar muito a continuar trazendo informações relevantes aqui pro YouTube. Então vamos lá, bora começar o vídeo. Primeiro, por que eu decidi fazer um vídeo sobre fazer intercâmbio depois dos 30? Eu abordo muito, nas minhas redes sociais, o intercâmbio de au pair, enfim, um intercâmbio que você só pode fazer até 30 anos, pelo menos aqui na França, dos 18 até os 30 anos. E muita gente que tem mais de 30 anos vem me perguntar se eu conheço alguma possibilidade de fazer intercâmbio depois dessa idade, porque, enfim, a pessoa não sabia disso antes ou não tinha interesse antes, e agora que ela tem mais de 30, ela decidiu que ela quer passar um tempo fora do país e ela quer saber quais são as opções dela. Então, esse vídeo é pra você. Se você conhece alguém que tem interesse, envie esse vídeo pra pessoa, que eu tenho certeza que ela vai descobrir novas informações aqui de como ela pode realizar esse objetivo de sair do país. Então, o primeiro, dos 5 que eu vou trazer, o primeiro é o mais clássico, que é o Worldpackers. Para quem não conhece, o Worldpackers é uma plataforma de trabalho voluntário que você pode fazer em qualquer lugar do mundo e você vai basicamente trocar o seu trabalho por hospedagem e alimentação em alguns casos. Então tem diversas vagas, você tem que ir lá ler quais os trabalhos têm e o que eles oferecem em troca, se é hospedagem e alimentação, ou tem gente que oferece só hospedagem. Então esse é um estilo de trabalho que você tem que aplicar algum dinheiro nele, porque você tem que, enfim, ver a forma que você vai ficar no país. Eles não oferecem possibilidade de fazer o documento para você, de fazer um visto, etc. Então, se você vier para a Europa, por exemplo, você pode ficar até 3 meses sem visto. Então, você pode fazer esse intercâmbio de 3 meses tendo uma hospedagem, fazendo algum trabalho social ali, pode ser, enfim, 20 horas por semana, depende muito. E aí você tem a possibilidade, de ficar ali no país de forma gratuita, sem pagar hospedagem, sem pagar comida e poder estudar, poder viajar e fazer outras coisas nesses 3 meses, por exemplo, da Europa, que você não precisa de visto. Eu conheço muita gente que já aplicou para Worldpackers e gostou muito, e aí se você fizer maneiras combinadas, se você tem uma grana para colocar nisso, você pode fazer maneiras combinadas para ficar mais tempo, por exemplo, 3 meses na França, 3 meses na Inglaterra, porque assim você já soma 6 meses na Europa, no contexto geral. Então, assim, é uma maneira bem legal de você poder sair do país, não tem limite de idade, mas é óbvio, essa plataforma não inclui visto, não inclui uma permanência fixa no país depois desse pequeno intercâmbio. E aí também são diversos trabalhos, então não é relacionado a criança necessariamente, é geralmente trabalho em hotel, pousada, você vai fazer trabalho de faxina, ou de cozinheiro, ou de, enfim, daí tem diversos tipos de coisas, e eu já vi muita gente com resultados muito positivos tirados desse tipo de intercâmbio. A segunda possibilidade vai ser o demi-au pair, então é um estilo de intercâmbio para você cuidar de crianças, relacionado a crianças, porém ele tem a validade de 3 meses também, ele tem a durabilidade de 3 meses e também tem alguns países específicos, no momento que eu estou gravando esse vídeo, Canadá, Reino Unido, Nova Zelândia e Austrália são os países mais comuns de se ouvir falar desse intercâmbio de demi-au pair. Não tem também limite de idade, mas você tem que ter algum dinheiro para colocar nisso, até porque você tem que ter estar matriculado em um curso de idiomas, por exemplo, que você mesmo tem que pagar, então não é a família que paga, como no caso do au pair, etc. Você mesmo é que tem que custear isso. Você vai trabalhar menos horas, então acho que são 20 horas por semana que você pode trabalhar com essas crianças, então no seu tempo livre você pode tentar achar trabalhos extras, etc. Ou estudar, se aplicar para estudar naquele idioma, se você tem um dinheiro para investir nisso. E o ponto principal é que não tem salário, então diferente do au pair, você não vai ter ali uma mesada que você vai receber toda semana, todo mês. Então, basicamente, você só vai trabalhar as 20 horas em troca de hospedagem, etc. E ter algumas ajudas de custos para alimentação e etc. Então, o resto você tem que ter uma grana para aplicar nisso. E aí é um período que você vai estudar, 3 meses.
e etc. A terceira opção é o ano social da Alemanha. Então, esse ano social, ele tem duas versões dele. Uma versão é até 26 anos e a outra versão, conhecida como BFD. Então, essa versão, que é uma sigla em alemão, para depois dos 30, então, ou depois dos 26, na real. Então, depois que você tem 26 anos ou mais até infinito, então não tem limite de idade, você faz esse trabalho que é geralmente relacionado com pessoas idosas, pessoas com deficiência, que você vai ali trabalhar para ter... Pode ser também, inclui crianças, você pode trabalhar com crianças nesse intercâmbio. E basicamente você vai também, como todo um processo de trabalho voluntário, você vai trabalhar para receber alguma grana, que geralmente não é muito alto o salário, não tem acomodação, então geralmente você não vai ficar hospedado na casa dessas pessoas, mas com o salário parece que, enfim, tem várias informações que você consegue se manter ou obter alguma ajuda do governo para se manter no país, tá? E aí, enfim, claro, você tem que ter um nível do idioma alemão. Todos esses tipos de intercâmbio, você geralmente tem que ter um nível do idioma. Então, o primeiro, o Dummy Au Pair, você já tem que ter ali um inglês intermediário, pelo menos. O Worldpackers, você só vai conseguir empregos se você tiver algum nível do idioma e etc. Você tem que dar uma estudada no idioma antes de você conseguir se aplicar para esses tipos de intercâmbio. A quarta opção é ser estudante. Então, os países que eu conheço que tem mais índice de aceitabilidade nesse quesito seria França, Espanha e Itália. Então, são países em que você pode ser estudante com qualquer idade, ter um visto de estudante com qualquer idade. E, claro, você precisa ter um nível do idioma. Então, na Espanha, você precisa ter um nível de espanhol. Na França, você precisa ter um nível de francês. Na Itália, você precisa ter um nível de italiano para poder se inscrever em cursos, no caso da França, cursos universitários. Então, você pode ver, no caso da França, você pode ver todas essas informações no Campus France Brasil, que é uma agência oficial do governo francês localizado no Brasil, que ajuda, né, com essa ligação das pessoas com as faculdades e etc. E nesse tempo você pode trabalhar 20 horas por semana, e aí nessas 20 horas pode ser trabalhos, sei lá, em restaurante, pequenos trabalhos que você vai conseguir tirar alguma grana para você poder se sustentar e fazer outras coisas. Na Itália e na Espanha também, muita gente faz isso, conseguir esse visto de estudante para estudar no país, pode ser até relacionado a curso de línguas mesmo, e fazer trabalhos de au pair ao mesmo tempo. Então é bem comum você conseguir esse tipo de intercâmbio na Espanha e na Itália, sendo au pair com o visto de estudante, né? E aí também tem que ter, além do idioma, tem que ter uma grana para você poder fazer esse visto de estudante e comprovar que você tem maneiras de ficar no país nesse tempo que você vai se aplicar nessas línguas. Então, ser estudante é uma opção que não tem limite de idade. E aí, a quinta opção vai ser o Caregiver do Canadá. Então, não é exatamente um programa de intercâmbio, é um programa de imigração. Então, não só não tem limite de idade, como você também pode ser casado, você pode ter filhos, e esse programa, ele permite que você leve, inclusive, seu marido e seus filhos, todo mundo legalmente, para imigrar para o Canadá. O que você precisa, basicamente, para fazer o Caregiver? Ter uma grana para iniciar todo esse processo de imigração. Ele vai custar, assim, inicialmente, cerca de $2.000, toda a documentação, entrevista, tudo que você precisa fazer. Então, $2.000 hoje, convertidos em reais, vai dar aí uma graninha. E também você tem que ter comprovação de experiência com o trabalho que você vai aplicar, né? Então, se você for trabalhar, por exemplo, na educação infantil, você tem que ter experiência comprovada de que você já trabalhou com isso e tal, as cartas de recomendação e tudo, para você poder aplicar e dizer ao país, eu vou contribuir porque eu tenho experiência nessa área e etc. E também tem que ter o idioma, né? Então tem que ter ou inglês ou francês, dependendo da cidade que você for aplicar no Canadá. E aí você tem que comprovar, através desses testes, que você tem esse nível do idioma, sim, para você poder sair e conseguir esse visto de caregiver. Enfim, sobre todos esses assuntos que eu falei, existem diversos vídeos que vocês podem se aprofundar. Se vocês se interessaram em um desses 5, vocês podem pegar o nome que eu escrevi aqui na tela
e que vai estar aqui na descrição, e ir diretamente em vídeos que detalham isso, que falam maneiras de você fazer esse intercâmbio de maneira mais fácil, né? E, enfim, mais informações mais aprofundadas sobre cada um deles. Então, espero que vocês tenham aproveitado essas dicas. Qualquer coisa me chama lá no Instagram. Muito obrigada por assistir até aqui. Boa viagem!